Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante aqui para o crescimento do nosso canal. Tem também o clube de membros, seja membro aqui do canal para você ter conteúdos exclusivos. Tem o nosso grupo do WhatsApp 24 horas por dia, tem os vídeos exclusivos para os membros. Hoje eu contei um pouquinho sobre alguns bastidores, o São Paulo ganhando bastidores com a Conmebol e com a CBF, além de lives exclusivas, e tem também o programa que vai ser exclusivo aí para a participação de membros a partir da próxima semana, Liga do Cartola, servidor no Discord e muito mais. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? A atualização do DM do São Paulo. Bora trazer rapidinho como é que tá cada situação, até para vocês entenderem até que grau está cada jogador. Vamos separar em três primeiros, né? Os que devem estar à disposição contra o Fortaleza: Alan Franco, Ferreirinha e Lucas Moura. O Alan Franco teve toda aquela questão no tornozelo, foi um trauma no tornozelo, mas já nessa sexta-feira, nessa quinta-feira, melhor dizendo, ele já treinou normalmente, treinou com o elenco, então tá tudo certo com o Alan Franco, não será um problema grave para o São Paulo, ele já foi liberado pelo departamento médico. Lucas Moura, a expectativa era dele, né, treinar essa semana normalmente com o time. Nesta quinta-feira também fez todas essas atividades, esteve em campo, até algumas pessoas, pô, o Lucas voltou ali, que eu conversei, então impressionante como ele é diferente nos treinos mesmo e tudo. Então o Lucas também treinou normalmente. Ferreirinha também foi mais um, ele que se recuperou de uma sobrecarga muscular, né, o que o tirou do confronto contra o Náutico, então ele já treinou normalmente, os três estão liberados. Por que a gente ainda não pode cravar que eles jogarão contra o Fortaleza? Porque agora essa decisão está com o Zubeldia. Não tem mais nada a ver os três jogadores com o departamento médico. O Alan Franco está apto, o Lucas Moura também está apto e o Ferreirinha também está apto. Agora vai depender muito do Zubeldia o que ele pensa para esse confronto. Se ele vai apostar no Alan Franco, acho difícil. Acho que ele deve, pelo menos, no máximo, levar o Alan Franco para o banco de reservas. Acho difícil ele escalar o argentino como titular contra o Fortaleza. Lucas Moura, a tendência é dele ter alguns minutos contra o Fortaleza. Começa no banco de reservas e entra no segundo tempo. Já o Ferreirinha, existe já uma expectativa de, já que ele ficou de fora do confronto contra o Náutico, dele já poder ser titular contra o Fortaleza e aí quem sabe ser substituído no segundo tempo, até quem sabe, né? Fazer a troca, sai Ferreirinha e entra Lucas Moura, mas a expectativa é que os três estejam disponíveis para o Zubeldia, agora vai ficar a cargo do treinador a utilização deles. Pablo Maia, Oscar e também o Arboleda devem ficar de fora contra o Fortaleza. Fizeram atividades com bola separados do elenco, ainda estão num degrau abaixo, devem ficar de fora. Os três devem estar disponíveis para pegar o Alianza Lima. E aí, novamente, vai depender a cargo do técnico Zubeldia. A expectativa é nessa sexta-feira eles treinarem, sábado e domingo ficar tudo certo, na segunda-feira treinarem normalmente e viajarem para pegar o Alianza Lima, mas esses três estão num degrau um pouco abaixo desses três primeiros que a gente citou. Combinado? Acho que do departamento médico a gente pode trazer isso. O Igor Vinícius ainda deve ficar de fora, Henrique Carmo, Caleri, o Luiz Gustavo, esses jogadores que já ficam de fora mesmo, mas só atualizando aí essa questão do departamento médico do São Paulo, que aos poucos, depois de muito tempo, vai começando a ficar mais vazio, mais tranquilo, a gente espera, né? A gente conta que o São Paulo tem aí o seu departamento médico cada vez mais vazio. Bora falar sobre uma informação importante, até dar os créditos que em primeira mão quem deu foi a Gazeta Esportiva e a gente conseguiu a confirmação depois. O Conselho do São Paulo instaura a apuração para ver a questão das contas, né? Para apurar de fato esse déficit do ano passado. O Conselho Deliberativo instaurou esse inquérito para apuração do balanço financeiro do ano passado. 27 conselheiros da oposição assinaram requerimento ao presidente do Conselho Deliberativo, o Walter Aires de Abreu Júnior, pedindo
para que fossem investigadas as razões pelas quais o clube teve um déficit tão exagerado, já que não era projetado por ano passado. De acordo com o estatuto, um excedente de até 5% em relação às despesas projetadas é aceito. Exemplo, o time projetou um déficit de tanto, só que aí foi a maior, mas não excedeu 5% daquela previsão, tá ok, tá numa margem ali tranquila. Mas o São Paulo terminou com 15,6, então 3 vezes mais do que é permitido, do que é ali tranquilo para os conselheiros. Então, por conta disso, vai ser aberto aí essa investigação. O São Paulo previa ter custos na casa dos 713,5 milhões, porém acabou gastando 824,5 milhões. 5 conselheiros, atenção a essa informação, 5 conselheiros foram escolhidos para formarem essa comissão que vai apurar esses excedentes das despesas. Importante trazer que todos eles terão 30 dias para formalizar um relatório, para, destrinchado, colocando as práticas administrativas, tudo no papel, tudo bonitinho. A curiosidade é de que esses 5 conselheiros, os 5 são da situação, são aí favoráveis, né? A gestão estão do lado da gestão do Júlio Casares. E aí esse é o penúltimo ano do Casares, né, como presidente do clube. Ele vai até o mandato de 2026, ano que vem vai ser o ano de eleição. E aí agora vão ser apurados aí os motivos que levaram o São Paulo a esse déficit, e os 5 conselheiros que fazem parte da situação do São Paulo vão ter aí esses próximos 30 dias para trazerem motivos, para trazerem ali um pouco mais de apuração sobre essas situações. Vamos ver até que fim vai essa situação aí do São Paulo. Pra gente continuar, a Conmebol puniu o Tajeres, tá? Vocês vão lembrar que no primeiro jogo na Libertadores do São Paulo, né, lá em Córdoba, não houve gestos racistas ali durante o jogo de maneira perceptiva, mas aí um torcedor filmou um torcedor do Tajeres ali fazendo uma imitação de macaco, né? Esse torcedor enviou o vídeo pro Gabriel Sá, ele postou nas suas redes, e aí foi aí que começou a reverberar de fato. O São Paulo também soube dessa situação, levou o vídeo para a Conmebol, e aí depois de todo esse tempo, agora sim a Conmebol avaliou o caso, avaliou toda a situação. Essa semana a Conmebol inclusive aproveitou para fazer, né, algumas apurações, inclusive deu a vitória pro Fortaleza contra o Colo-Colo lá naquela confusão que aconteceu lá no Chile, e aproveitou também para apurar esse caso. E aí a Conmebol divulgou a punição para o Tajeres por conta desses gestos racistas. A punição máxima previa até perda de mando de campo, até, na verdade, jogar com portões fechados. Mas as punições do Tajeres foram multa de 100 mil dólares, o que daria em torno de 567 mil reais, e sanções educativas. Uma faixa com a mensagem "basta de racismo" estará, né, nos arredores do estádio do Tajeres em partidas da Conmebol. Além disso, o clube terá que publicar campanhas antirracistas nas suas redes sociais. Esse é um novo modelo também que a Conmebol tem adotado para essa temporada. A expectativa é de acabar de vez com todos os gestos de racismo que já vem acontecendo há vários e vários anos em partidas de Libertadores, Copa Sul-Americana, até Copa América. E aí agora a expectativa é acabar de vez com toda essa situação. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se de fato tudo que foi imposto será cumprido pelo Tajeres e se os próximos casos também terão uma penalidade bem grave aí para esses casos, porque de fato no Brasil isso é crime e precisa ser cada vez mais combatido. Que bom que os clubes brasileiros estão cada vez mais nessa luta para que os clubes lá de fora sejam punidos também por conta das atitudes dos seus torcedores. Para a gente continuar, o São Paulo deve 91 milhões de reais referentes a negociações de atletas, e esse número é do balanço financeiro que foi divulgado nessa semana do São Paulo, né? O São Paulo tem várias dívidas e tudo, a gente já sabe, né? A dívida total do São Paulo é de 968 milhões, houve o déficit de 287
milhões que já foi divulgado, que tem reverberado aí no noticiário e também nos bastidores do clube. E dentro dessas dívidas estão alguns pontos importantes. Eu prometo até durante a semana ir trazendo ponto a ponto de algumas questões desse balanço financeiro que eu acho que é bem interessante para a gente trazer. E aí consta 91 milhões de reais referentes ali a negociações de atletas. E aí eu vou destacar 2 atletas aqui que eu acho que são importantes até que estão no atual elenco. Um deles é o Ferrarese. O São Paulo ainda deve 20,8 milhões ao Montevideo City, que é o clube uruguaio que pertence ao Grupo City, referente à compra do Ferrarese. Até eu fui checar essa situação com uma pessoa lá do São Paulo, que me falou que essas parcelas ainda estão vigentes. Então, neste momento não há um atraso de fato e há uma boa relação também com o Grupo City. E aí nas próximas parcelas ali o São Paulo vai quitar aí essas pendências que tem em relação ao Ferrarese. O São Paulo ainda não pagou essa quantia referente à compra do zagueiro. Vocês vão lembrar que ele chegou emprestado ao São Paulo e aí depois ele teve a grave contusão, estendeu esse empréstimo por mais 6 meses e aí ao término desse empréstimo no ano passado, né, ele acabou sendo comprado aí de maneira definitiva pelo São Paulo Futebol Clube e aí hoje ele pertence totalmente ao São Paulo e o São Paulo tem esse débito ainda a ser preenchido em relação ao Montevideo City. Tem também a dívida com o Ferreirinha. E aí o interessante é que no balanço consta que há 8 milhões ao Grêmio e 6,5 milhões para o próprio jogador. E aí, em relação à dívida com o jogador, ainda ela está pendente. Com o Grêmio, o São Paulo já quitou um pouquinho desses valores e deve ainda um pouco mais de 6 milhões, pouco menos, na verdade, de 6 milhões. A gente trouxe com exclusividade há um bom tempo atrás que o São Paulo devia, né, o dinheiro ao Grêmio e sequer tinha comunicado ao Grêmio se ainda tinha intenção de fazer a quitação e tudo, mas há pelo menos, acho que faz uns 15 dias já, que o São Paulo entrou em um acordo com o Grêmio e aí pagou um pouquinho do que devia. Então esses 8 milhões são referentes a 2024, mas o São Paulo já quitou ali um pouquinho, ainda deve pelo menos 6 milhões ao Grêmio. Então o São Paulo que ainda precisa, né? Vocês estão vendo, são jogadores que chegaram já há um bom tempo, o Ferreirinha desde o ano passado, o Ferrarese foi comprado também, mas que ainda estão no balanço financeiro, porque o São Paulo ainda precisa fazer a quitação desses atletas. E olha que o São Paulo ainda deve uma galera, deve Rogério Ceni, deve Daniel Alves, esposa de Daniel Alves, Jusilei, rapaz, as dívidas do São Paulo estão lá no teto. Beleza? Esse foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, um anúncio, hoje não vai ter live, tá? Porque às 6 horas estarei na live dos 3 zagueiros hoje, né? A sexta tricolor foi transferida para cá, mas amanhã tem o nosso pré-jogo com o Ilídio, com o pessoal da Rádio Futimais, também todo o nosso pré-jogo ali de qualidade para São Paulo e Fortaleza. Então hoje não terei live aqui no meu canal, estarei lá com o pessoal dos 3 zagueiros para a gente debater tudo da semana do São Paulo e aí conto com vocês amanhã. Então amanhã, ó, não perde na agenda, tá? 7 horas da manhã vai ter vídeo novo aqui no canal, vou gravar mais tarde trazendo a provável escalação. Meio-dia tem o vídeo especial só para os membros do canal. Nas 5 horas eu volto trazendo mais informações até prévias ali do confronto contra o Fortaleza. E aí a partir das 8h15 amanhã tem live para todos vocês, live de pré-jogo pra gente falar bastante sobre São Paulo Futebol Clube. Combinado? Um abraço para todo mundo, deixe seu like, seu hype, se inscreva, seja membro e vá curtir seu feriadão. Um abraço, tchau!